Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e hoje temos uma novidade, que é o início de uma série. É uma estreia que vou experimentar, mas acho que vai ser do agrado dos nossos ouvintes, que é uma série exatamente dedicada à Guerra de Espanha. E quem melhor para falar do tema que o meu e nosso amigo José Luís Andrade, que é um repetente, aliás, é o primeiro repetente neste podcast. Fizemos, foi logo, aliás, um dos primeiros episódios, uma emissão com ele, ficou muito por dizer, e há umas semanas, em conversa, os dois chegámos à conclusão que o melhor para sanar esta falha era fazer uma série, e penso que vai ser uma boa experiência. Para quem não conhece o José Luís Andrade, vou encurtar a sua apresentação, mas é alguém que tem uma formação inicial em Engenharia Eletrotécnica, da Academia Militar, o que também conta aqui, ensinou em vários sítios, como nos Estados Unidos, nos Açores, teve em gabinetes governamentais, mas para o que nos interessa aqui, doutorou-se em História Contemporânea e a sua tese pode ser encontrada e comprada na Amazon, e que está toda em inglês. Aliás, foi a língua em que ele escreveu. E vou passar a dizer só os títulos, passar a lê-los, aliás, que tenho-os aqui à minha frente, para quem quiser localizá-los. E, é claro, é uma trilogia chamada Portugal and the Spanish War. O primeiro volume chama-se Historical Background, o segundo Shockwave and Backlash e o terceiro Upholding Without Headling. Chamo também a atenção dos nossos ouvintes que em Portugal estão publicados 2 livros do José Luís Andrade, pela Casa das Letras. O primeiro, Ditadura ou Revolução, saiu em 2017, e o segundo, chamado apenas Revolução, saiu em 2019, que são 2 grandes volumes onde se vê logo a aturada investigação, mas que são os trabalhos preparatórios para a tese. E eu deixei estes 2 volumes para o fim, porque são estes volumes que nos vão levar ao tema deste primeiro episódio da série dedicada à Guerra de Espanha, que é exatamente o berço do antifascismo. E é nestes trabalhos preparatórios para a sua tese que o José Luís Andrade vai estudar, digamos assim, a fundo o outro lado. Uma coisa que há pouco, em conversa informal, dizíamos que não é muito comum, mesmo no meio académico, é estudar o outro lado. A pessoa, quando se está a dedicar por exemplo, uma guerra, um conflito ideológico, tem tendência a estudar mais um lado do que outro, e não foi o caso do José Luís Andrade, e essa é talvez das coisas que eu gosto do trabalho dele, essa é aquela que eu gosto mais. José Luís, bem-vindo de novo e bem-vindo a esta nova série. Muito obrigado, Duarte, obrigado pelas tuas simpáticas palavras, e permite-me só acrescentar, vamos tentar que isto seja o menos maçador possível, portanto, citando menos nomes do que aqueles que estão normalmente nos meus livros, para que procuro ser bastante exaustivo, porque infelizmente não se trata de demonstrar qualquer complexo de academismo, mas pura e simplesmente porque a maior parte das fontes são muito fracas sobre muitos temas e utilizam um léxico que, a meu entender, é incorreto. Mas, pondo isso de lado, permite-me só um pequeno acrescento às tuas amáveis palavras. Em relação aos 2 livros que foram publicados em Portugal, falta um terceiro para completar a trilogia que eu me propus depois de me reformar. Depois de me reformar em 2015, resolvi, portanto, preparar aquilo que acabaria por ser uma trilogia, e o que falta chama-se exatamente O Berço do Antifascismo, a Guerra Civil de Espanha, a abordagem de Salazar. É esse o livro que falta, que está pronto em inglês, falta traduzi-lo para português, e depois falaremos mais tarde sobre o assunto, mas vamos hoje abordá-lo, porque, como muito bem disseste,
pega-se, sobretudo, com os livros já publicados que tu já mencionaste. E que tem a ver com a minha demanda pelo papel da revolução na evolução das sociedades. É por isso que eu, no livro Revolução, cronologicamente o primeiro, eu vou até, aliás, vou um bocadinho antes, vou mesmo às revoluções de 1848 e à Comuna de Paris, como base da criação. Da criação, a Comuna surgirá até depois da criação da AIT, portanto, a primeira, que é convencionalmente tratada como a primeira internacional, que surge dos trabalhos de Marx e de Engels, que é apresentada em 28 de setembro de 1864 pelo próprio Marx. O próprio Marx faz a introdução e que apresenta a tese de que a emancipação da classe operária, a emancipação dos trabalhadores, deve ser obra dos próprios trabalhadores, ou seja, propõe a revolução como um grande motor da história, e portanto temos que na Primeira Internacional, e vamos fixá-lo, a revolução surge como a parteira da história. Iremos ver que o que faz a Segunda Internacional, o que fará a Terceira, e até falaremos da Quarta, porque a Quarta está muito ligada ao, de facto, às vibes, como hoje se diz, atuais do antifascismo. Bom, portanto, estamos na Primeira Internacional. A Primeira Internacional acaba por ter duas fases. Uma primeira fase, como nós já conversámos, e tu dizes muito bem, que é a fase boa. Isso é a minha provocação, Zé Luís. Claro, a fase boa que sabes que eu tenho. É a fase mutualista ou perdoniana. Ora bem, o nosso perdão merece exatamente, como uma saudação. Mais tarde vai haver uma convergência até com forças, algumas destas forças, ou pelo menos proponentes desta primeira posição da Primeira Internacional e membros da Action Française, mais tarde, já no fim, na viragem do século. Depois há uma segunda fase, e que tem muito a ver já com o Bakunin, tem a ver com o Bakunin, e portanto que é a fase coletivista ou sindicalista, portanto, de onde irá surgir aquilo que mais tarde vamos conhecer como um movimento anarco-sindicalista. Ora bem, esta é a Primeira Internacional. A Segunda Internacional, que é a Internacional Socialista, vai surgir em 89, porque a Primeira Internacional é 89? Luís, é dada interromper-te, mas 89 convém dizer aqui para os nossos ouvintes que é 1889. Claro, perdão, tens toda a razão. 1889. Ainda estamos, para tudo o que estamos a falar, estamos no século XIX, por enquanto. Aliás, esqueci-me de dizer que a Primeira Internacional, isto tem piada, a Primeira Internacional, porque a Primeira Internacional passou a sua sede da Europa para os Estados Unidos, para Nova Iorque, e é um congresso em Filadélfia que dá por finda, penso que é 1876, que dá por finda a Primeira Internacional, também conhecida como AIT, portanto, que é a Organização Internacional de Trabalhadores. Ora bem, a Segunda Internacional é conhecida como Internacional Socialista, e o que abandona a cláusula do marxista, e defende de certa forma, marxista pura, e defende de certa forma uma coabitação da luta de classes com a atividade parlamentar. Portanto, há um certo acentuar das correntes reformistas, e em que pontificam basicamente dois sujeitos franceses, o Guesde e o Jaurès, que é um reformista. O Jaurès tem a maioria, mas acaba a ser o Guesde o mais influente, e daí surgirá aquilo que depois se chamará o socialismo revolucionário. Ora bem, o surgimento em agosto de 1914 acaba com a Segunda Internacional. A maior parte dos partidos europeus socialistas, com exceção do russo e do sérvio, apoiam nos respectivos parlamentos, apoiam a concessão de créditos de guerra aos respectivos governos. Ou seja, na prática, são pela guerra contra os impérios centrais, para os nossos ouvintes, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Há uma reação, obviamente a Segunda Internacional acaba, há uma reação, essa reação
consubstancia-se numa reunião em Zimmerwald, perto de Berna, aí para os lados onde estás agora, em Zimmerwald, em 1915, e em que se junta tudo o que é a esquerda europeia e até alguns delegados americanos, de socialistas revolucionários. Por exemplo, da Rússia vem pelos mencheviques o Pavel Axelrod, lembro-me pelos mencheviques, pelos bolcheviques vem o Zinoviev, Grigori Zinoviev. Lenin estaria, penso que nessa altura, a viver em Zurique, portanto, por lá estava, e vem uma senhora chamada Olga Balabanova, que vai ter uma importância muito grande em tudo isto. A Olga Balabanova tinha sido uma colaboradora de um sujeito chamado Benito Mussolini, no exílio, na Suíça. Ela tinha estudado em Lovaina, na Universidade Livre de Lovaina. Ela era judaico-ucraniana, portanto, hoje podemos dizer, sim, na altura do Império Russo, mas durante ucraniana, e tinha também nacionalidade italiana, porque tinha passado bastante tempo em Itália. Até havia aquelas más línguas do costume, como se sabe que o Mussolini não podia ver uma burra com saias, até diziam que eles eram, enfim, eram amantes, ou pelo menos tinham alguma intimidade. Eu tenho algumas dúvidas, porque sempre me pareceu que o Mussolini tinha bom gosto, e não me consta que com as fotografias da Olga Balabanova, que ela fosse assim tão interessante, mas enfim, nunca se sabe. José Luís, eu isso não arrisco, porque eu às vezes quando... Já viste muita coisa, não, nem digo dos dias atuais, mas ao estudar os meus autores e ver fotografias das suas grandes paixões, lembro-me daquilo que os meus professores insistiam tanto, né, do elemento histórico, de não olharmos com os olhos de hoje, e que de facto... Pois é, que as câmaras não capturam a aura, como hoje se diz, não é? Pois, não sei, há assim uns fenómenos estranhos, de facto, mas Pronto, talvez... mas a Olga Balabanova é uma das militantes importantes, uma das ativistas, como hoje se diz, importantes em Zimmerwald, e sê-lo-á depois na reunião de 1916, também ao pé de Berna, em Quiental, e que vão dar expressão à nova esquerda pseudo-pacifista, portanto, ou seja, contra a guerra, basicamente contra a guerra, e que vai dar origem a um conjunto de movimentos, como sejam aqueles que mais tarde nós vamos ouvir, da Rosa Luxemburgo, do Karl Liebknecht, e serão desses movimentos que irá surgir mais tarde a Primeira Internacional. Surgirá a Primeira Internacional, perdão, peço desculpa, que disparate. A Terceira Internacional, que será conhecida como Internacional Comunista, que surge de um congresso que se realiza já na Rússia. Eu digo ainda com propriedade de Rússia, porque obviamente não é o RSS, o RSS só se deve chamar com propriedade depois do fim da Guerra Civil, em 1922, que efetivamente funda a URSS, mas em 1919 cria-se, portanto, uma vez fim da guerra, e todo aquele pântano que sucedeu à guerra, é criada, que tem como figura principal o Lenin, sendo que, no entanto, a maior parte dos delegados ao primeiro congresso que funda a Internacional Comunista, com exceção de 9, os 56, se a memória não me falha, que estavam presentes, já todos viviam na Rússia, portanto era material da casa e, portanto, já lá estavam, portanto, não tinha a expressão que viria a ter posteriormente. Ora bem, qual é a diferença? É que se nós tínhamos na primeira Internacional que a Revolução era a parteira da história, na Segunda Internacional, de certa forma, nós tínhamos que a história era a parteira do progresso, na terceira nós vamos ter a afirmação do partido como parteira das revoluções. E isto é que tem toda a importância. Tem toda a importância. Portanto, a Internacional Comunista estabelece, pela mão de Lenin, estabelece de facto esta posição. A segunda figura que surge e que acabará com
algum retardamento dar origem à tal quarta, porque a quarta não é reconhecida por todos os marxistas, como tendo significado ou existência, mas a meu ver tem bastante, é o Trotsky. Trotsky é o homem que é encarregue por Lenin e, portanto, dentro do conjunto dos bolcheviques, do partido bolchevique, pela parte militar e pela parte de grande sucesso, que utiliza sobretudo o terror como arma para conseguir levar de vencida as forças que lhe resistem, que eram nomeadamente constituídas por socialistas revolucionários e por monárquicos. Portanto, como sabes, na Guerra Civil Russa, do lado contrário aos bolcheviques, não havia propriamente uma oposição única e firme. Estavam Não, pelo divididas, de contrário. certa forma, com os senhores da guerra, quase podemos dizer que é uma espécie de senhores da guerra. Não vale a pena estar agora aqui a lançar os nomes dos almirantes e dos generais, Não, sim. mas efetivamente as pessoas, enfim, sabem, por exemplo, que um dos últimos primeiros ministros russos, que era socialista revolucionário, Kerensky, acaba por ser salvo no golpe de outubro-novembro, porque, como sabes, o calendário Sim, juliano é o do calendário calendário. gregoriano, tem uma decalagem de cerca de 11 dias e meio, e, portanto, acaba o Kerensky e vai para os Estados Unidos, onde morre só nos anos, penso, muito mais tarde, num carro da Embaixada Americana, penso eu, protegido pelo Lenin, porque o Lenin eram da mesma terra, e o Lenin tinha sido aluno do pai do Kerensky, portanto aliás até havia alguma relação de parentesco mesmo entre as famílias, entre o Ulyanov e o Kerensky. Pronto, mas isso são histórias laterais, e a verdade é que o Kerensky fugiu, e é o grande responsável pela debacle, mas fugiu pela mão dos americanos e com o apoio do próprio Lenin. Zé Luís, tenho que dar duas notas. Bem, uma é irónica e lembra-nos um amigo nosso, o Luís Fernandes, que se referia sempre ao Marcelo Caetano como o Kerensky português. eu mantinha isso. Uma nota que não, de irónica não tem nada, e eu nunca sei. Bom, eu conheço muitos dos meus ouvintes, e são mais da minha geração, mas eu sei que há uns mais novos também que às vezes lhes falham alguns pormenores porque não viveram certas situações. E em relação à Quarta Internacional, e até para passarmos ao tema que nos trouxe aqui, eu recordo a todos que a Quarta Internacional tinha como símbolo a foice e o martelo com o número 4, né, com o algarismo 4, estilizado. Estilizado, exatamente. E que era usado como no símbolo de um partido português chamado PSR, Partido Socialista Revolucionário, que era o partido do Sr. Louçã, que hoje muitos conhecerão e que é assim uma das grandes eminências do antifascismo em Portugal. Hoje, supostamente respeitável, mas que, aliás, vemos que não perdeu nenhum dos tiques, nenhuma das manias. Não, maneira nenhuma. Mas queria passar para isso. Primeiro, há pouco falávamos sobre isso fora da emissão, da Luís, e eu não resisto, como tu sabes que eu tenho a mania das línguas e das palavras. Dando já o salto para o antifascismo, tu deste todo o panorama, toda a genealogia, digamos assim. Não, mas Duarte, eu peço desculpa de te contrariar, mas agora é que vem a parte mais juicy, porque é agora nos congressos, obviamente, a primeira internacional, ou internacional, eu lá estou com a primeira, a terceira internacional, ou seja, internacional comunista, a que eu chamo com mais propriedade e que toda a gente chama o Comintern. Eu até tenho o cuidado de recusar escrever o acrónimo à inglesa, porque, como penso que sabes, que a língua original da Internacional Comunista era o alemão. E, sim, portanto, Comintern vem da contração da palavra comunismo internacional em alemão. Que era um portanto, ainda hoje. Eu escrevo com capa, não é? Até por isso mesmo. E são os congressos, portanto, os primeiros 4 congressos
da Comintern, portanto, da comunista, da Internacional Comunista, da Comintern, que vão definir o que é o fascismo e que vai estar na origem do antifascismo, implementado depois, sobretudo, pela Quarta Internacional, porque a Quarta Internacional é, de certa forma, quem vai pegar no Comintern. O Comintern desaparece durante a Segunda Guerra Mundial, o Stalin estava farto da Comintern e e os congressos, que eram anuais, nós temos o primeiro congresso da Comintern, já disse, em março de 1919, em 1920, se a memória não me falha, será, penso que em julho, o segundo, em julho do ano seguinte, de 20, no segundo congresso, a Olga Balabanova, aliás, no primeiro congresso, Zinoviev é eleito para a presidência da Comissão Executiva da Comintern. Balabanova é eleita para secretariar a Comissão Executiva da Comintern. Olga Balabanova é a primeira pessoa que chama a atenção, e nós já falámos porquê, pela intimidade que tinha com Mussolini, portanto conhecia-o muito bem, fosse de saias ou fosse politicamente, a verdade é que eu conhecia muito bem, e chama a atenção para o fenómeno do fascismo em 1920, tenhamos atenção, portanto em julho, agosto de 1920. O tema é o segundo congresso que define as causas de admissão dos partidos, a maior parte deles socialistas. O caso português é um caso único. O Partido Comunista Português vem do anarcossindicalismo, é um caso único na Europa. Os partidos comunistas europeus vêm quase todas decisões dos partidos socialistas ou socialistas revolucionários. Mas as chamadas 21 condições de admissão são estabelecidas no segundo congresso. E é possível que, pela importância que tiveram as 21 condições de admissão para os partidos comunistas, que tenha passado um bocado ao lado esta posição da Balabanova. Mas ela está, quem quiser ter a paciência de ir aos repositórios marxistas sobre as intervenções no segundo congresso da Comintern, está lá. Mas ela só é retomada no quarto congresso, que será 2021, que será em 1922. E em 22 é apresentado, porque o que é que estava a passar em 22? Em 22, o que estava a verificar é que as ofensivas que os comunistas estavam a lançar por essa Europa fora, até chegar à Itália, estavam a falhar. E na Itália, quem lhes fazia frente para evitar a ocupação das fábricas e a ocupação das instalações agrícolas no norte de Itália, era um movimento chamado o Partido Fascista. E, portanto, o fascismo aparecia para os comunistas como quem lhes estava a fazer frente. Aquilo que nós mais tarde iremos ver como o nacionalsocialismo, que para esta malta toda, do chamado centrão, seria uma espécie de zénite do fascismo, era tratado em 1933, com todas as pinças e cuidados pelos comunistas, como ultranacionalistas. Nunca os etiquetaram como fascistas. Mais tarde é que surgiram como tal. Fascismo era efetivamente o fascismo italiano e as suas consequências. Mas, O que é que eles deixa-me- definiam na linguagem marxista ao fascismo italiano? A guarda avançada da burguesia. Ou seja, dentro da perspectiva de luta de classes, o fascismo não era aquilo que os fascistas entendiam como um movimento revolucionário de terceira via, mas sim, para eles, comunistas, era a guarda avançada da burguesia. E como tal, Claro, os o grande revolucionários inimigo. não são eles, não é? Os donos da E revolução como são tal, eles. o grande inimigo. E, portanto, porque o inimigo, primeiro era a burguesia, e, portanto, se apareciam os fascistas com violência e capazes de os enfrentar, eram a guarda avançada da burguesia. E esta definição, muito sintética, é um bocadinho mais complicada aquela que eles fizeram, mas não vale a pena estarmos a ir mais além, vai pôr os fascistas e o antifascismo na frente de combate da Revolução Comunista. Mas, O Luís, quarto deixa-me congresso... só interromper-te numa coisa. Há pouco queria dizer, eu tenho que puxar aqui um exemplo, que é um período que eu gosto especialmente e que é, eu entendo que não é
fascismo, no sentido do fascismo revolucionário inicial italiano. Mas não sei, podemos considerar quase também um proto-fascismo, uma forma. Eu lembro o Wener tem a história de Histoire d'un fascisme alemão, né, indefinido. O caso, que é um dos casos de oposição também a uma dessas tentativas soviéticas, que é o caso da Baviera, que é normalmente muito Claro, mas eu não quis falar na Baviera, nem no Bela Kun na Hungria, não quis falar nisso para não estar mas no caso nem Berlim, com a Rosa Luxemburgo, não Exato, quis exato. falar nisso para não estar aqui a Sim, bem introduzir, sei. Só queria, ruídos deixar só fortes. uma referência à Baviera, que é um caso sobre o Sim, qual sim, eu li muito e que me toca, A República Vermelha da Baviera. que foi uma experiência horrível, ainda por cima num país, digamos assim, entre aspas, não é? Baviera enquanto reino, um país lindíssimo, de cultura extraordinária, e em que a experiência soviética foi uma coisa horrorosa, violentíssima, de total destruição, de tortura, Exato. e que é sempre esquecida. Aliás, sabemos que, pronto, para a esquerda nunca há responsabilidades em relação ao passado, conhecemos bem essa. Já lá vamos chegar também, não é? Essa impunidade dos antifascistas. Mas, de facto, aí já houve uma coisa que se pode considerar quase como proto-fascismo, os Freikorps, os corpos francos podiam Sim, os corpos ter uma brancos caracterização. sim, mas é uma coincidência, sabes que a questão dos veteranos, a questão dos veteranos que em Itália vai Com ser os utilizada Arditi mesmo, sim. sob os Arditi, portanto, que é uma coisa um bocadinho ligeiramente diferente, mas vai ser utilizada na gênese do partido. Mas eu não queria estar a falar sobre fascismo. Podemos fazer um programa Depois, sobre isso, mas não, porque não. aliás vamos ter depois uma. É verdade. Vamos ter outro Mas é episódio da melhor. série. Isto vai confundir as pessoas. Vai confundir as pessoas e é muito interessante porque aquilo que se poderia falar sobre a gênese do fascismo não tem nada a ver com aquilo que as pessoas imaginam que é o fascismo, ou que lhes explico até. Quando se chega ao ponto de dizer que o salazarismo era um fascismo, é que não percebe nada do que está a falar. Portanto, Sim, pronto, sabemos. Bem, continuamos com o nosso antifascismo. continuamos com o quarto congresso. Com o quarto congresso, o Trotsky desaparece de cena. Portanto, na prática desaparece de cena. E vai ser a afirmação de facto do socialismo num só país. E, portanto, Stalin emerge, Stalin aparece, porque Stalin defende que face aos falhanços sucessivos dos comunistas na Alemanha, em Berlim, na Baviera, na Hungria, na Itália, há que recentrar, recuar e criar uma fortaleza. E a partir daí a União Soviética vai passar a ser o quartel-general da Revolução Mundial. Mas para ser o quartel-general da Revolução Mundial, que o Trotsky aceita, há, segundo a crítica dele, uma burocratização excessiva por parte do Stalin, que é assim que ele afirma a sua força, e também com o terror, como nós sabemos, mas como também o Trotsky o teria feito, é ainda pior, com certeza, e a Revolução Mundial fica um bocado sujeita às circunstâncias do desenvolvimento do stalinismo dentro do espaço da União Soviética. E, portanto, há um desinvestimento na prática em relação à Internacional Comunista. O Trotsky, como quase todos os opositores do Stalin, é obrigado a emigrar e a fugir, mas as suas teses continuam a ter apoiantes, quer na Rússia, quer sobretudo fora. E, portanto, a Revolução Mundial Comunista continua a desenvolver-se. Durante os períodos do pós-guerra, portanto, estamos a falar dos anos 20, desenvolveram-se várias organizações na Europa de apoio externo à Guerra Civil e ao desenvolvimento da União Soviética, à Guerra Civil Russa e ao desenvolvimento da União Soviética. E começaram a aparecer, como tu sabes e conheces bem essa época, muitos intelectuais, parece um pouco desnorteados e sedentos de uma redenção que não se percebe de quê, simpatizantes com o que estava a passar na União Soviética. Muitos rejeitavam ainda o conceito de comunismo, como penso que sabes, e a maior parte das pessoas
têm que perceber isto, comunista, o termo comunista já se usava desde a Primeira Internacional. Os anarquistas eram comunistas, porque Sim, sim, obviamente sim. eles pretendiam a sociedade comunista e como tal eram avulsamente chamados comunistas. Não havia, era um partido comunista organizado e mãe destas revoluções todas que se pretendiam fazer. Isso não existia. O anarcossindicalismo não previa a existência de partidos. Era contrário à existência de partidos. Portanto, o partido é uma criação leninista e é um corte com o passado do anarcossindicalismo. Pois é, quase uma passagem de uma ideologia a uma instituição A comunista. institucionalização de uma força governante, não é? Quando a sociedade final era uma sociedade sem governantes nem governados. Mas isto para dizer que esse network de pessoas afins, mesmo quando não gostavam do termo comunista, eram atraídos por expressões do género Liga pela Paz, contra o imperialismo e a não sei, coisas desse Sim, tipo. sim. E aí começa a surgir pela primeira vez o conceito de antifascismo e mesmo o termo antifascismo, sendo que o fascismo era, não nos esqueçamos, a guarda avançada, violenta da burguesia. Portanto, o fascismo trazia sempre associado violência e era uma espécie dos matraqueiros da, da burguesia. Quem é o principal agente da formação desse network? É um gajo alemão, é um sujeito alemão, perdão, que dá pelo nome de Willy Musenberg. Willy Musenberg, portanto, é um agente comunista, é um agente da Internacional Comunista, muito bem falante, insinuante, e que vai arrastar nos meios universitários, nos meios académicos, e não só, até em alguns meios científicos, mas sempre associados a meios académicos. Na altura, a investigação era feita sobretudo a nível das universidades e as empresas estavam totalmente destruídas, portanto não o podiam fazer, e que vai arrastar para uma cadeia de cumplicidade e conivência de apoio à União Soviética, quer suportando a constituição de órgãos locais, partidos locais, as tais ligas, quer apoiando publicamente com declarações, quer na apresentação de livros, nos próprios livros, imensos, bastantes, não tantos como quando se vai fazer o cômputo geral, percebe-se que houve também um certo endeusamento das pessoas que tomavam essa opção pró-comunista em termos literários, por exemplo. Cabe perguntar se um determinado autor, não vou citar agora um determinado autor, por facto de ser comunista, não é valorizado em termos daquilo que seria uma igualdade natural com outros intelectuais. Portanto, podemos sempre refletir e Sim, perguntar sim, sobre sim. isso. É sempre muito complicado. Havia muito aquilo que hoje existe e que hoje é visível, e voltamos a voltar aos mundos mediáticos do coça às minhas costas que eu coço as tuas. Portanto, Ora bem, havia exatamente. E muito, dessas promiscuidades entre críticos exatamente, havia muito isso e, portanto, e ora bem, escritor. mas é esse network que vai ser reativado em 1934, a quando da primeira grande operação internacional, não só europeia, mas já mundial, do antifascismo, com a derrota da revolta socialista nas Astúrias, em Espanha, em 1900, recapitulando agora um pouco, portanto, a implantação da República foi feita de uma forma, de certa forma, irregular, porque não houve, mas isso a história é o que é, não houve uma forma de legitimar a implantação da República, porque o que aconteceu foi que em 31 o governo da altura da chamada dicta blanda, com o Afonso XIII como rei e o Berenguer como primeiro-ministro, a dicta blanda resolve fazer eleições, sobretudo era o Conde Romanones, um liberal, resolve fazer eleições autárquicas. Nessas eleições autárquicas, os republicanos, embora perdendo, e por muitos, a nível nacional, ganham nas principais cidades de Espanha. O governo atrapalha-se, assusta-se e o rei resolve ir embora
pensando que iam entrar em guerra civil, o exército põe-se à parte, zangado com o rei. O homem mais forte na altura, que estava à frente da Guarda Civil, era o general Sanjurjo, que obviamente se recusou a ajudar o governo e, portanto, face à ausência de apoio militar, o rei resolve se ir embora e a República é assim reintroduzida. Recordemos que já tinha havido República em Espanha no século XIX, durante 2 anos. Esta se chama a Segunda República. Em 73, e portanto é a reimplantação da República, e por isso é que se chama a segunda. E a esquerda, o Partido Socialista, que tinha colaborado, isto é muito importante, o Partido Socialista que tinha colaborado com a ditadura de Primo de Rivera e dela tinha lucrado muito. O Primo de Rivera tinha feito uma opção prática. O Primo de Rivera era um homem, obviamente, autoritário, Dom Miguel Primo de Rivera, para não confundir, porque com o filho. Há, por exemplo, uma historiadora portuguesa, tenho vergonha até de dizer o nome, mas uma historiadora portuguesa que em 3 páginas e meia consegue pôr, por exemplo, a Falange Espanhola de La Jones como fundada por 3 sujeitos diferentes em 3 páginas e meia, não é? E uma delas era, obviamente, o Dom Miguel Primo de Rivera, que já tinha morrido, inclusive. Tínhamos dito que era pai, de facto, de um dos fundadores. O Miguel Primo de Rivera tinha sido capitão-geral da Catalunha, na sua carreira militar. Tinha percebido que na Catalunha, em Barcelona, que o principal inimigo eram os anarquistas, e portanto, quando ficou como ditador, primeiro-ministro neste caso, do rei Alfonso XIII, e foi o rei que lhe pediu para ser ditador, que é outra coisa que a história insiste ou persiste em esquecer, Dom Miguel Primo de Rivera optou contra os anarquistas, favorecendo os socialistas da UGT. E, como tal, durante a ditadura que durou de 23 a 30, ele privilegiou a UGT. A UGT enriqueceu com os subsídios que o governo de Primo de Rivera lhe deu, e era efetivamente a central de trabalhadores mais rica de Espanha. Quando vem a República, o Partido Socialista tenta reposicionar-se e fazer esquecer, portanto, todo aquilo que tinha feito durante a ditadura com a qual tinha colaborado. E ultrapassa, como já sabes, nestas situações é sempre assim, ultrapassa à esquerda tudo que era esquerda. E reposiciona-se e consegue ter um resultado muito interessante nas primeiras eleições livres, as primeiras eleições, portanto, eleições republicanas. Só que, contrariamente ao que esperava, é derrotado pela direita nas eleições de 33, de novembro de 33, e perde. E, obviamente, geriu isso muito mal, porque, como quase sempre acontece com os partidos socialistas, entendem que a nação é de todos, mas o Estado é deles. E ainda hoje isso se passa. Muito bem dito. Aliás, isso é o que se passa hoje em Espanha. Exatamente, passa-se em Espanha, e como se passa em Portugal, e passou-se em Portugal durante a Primeira República. Aliás, isso foi dito. Eu não sou a ser original ao fazer este tipo de coisa. Isto era dito por eles. O João Chagas dizia isto, não é? Portanto, essa posição levou-os a começar a preparar uma revolta. E prepararam uma revolta, o Partido Socialista e a sua UGT, prepararam uma revolta que eclodiu em Espanha nos primeiros dias 5 de outubro de 1934, mancomunados com os separatistas da Catalunha. A lealdade das Forças Armadas permitiu que o governo, na altura um governo de centro-direita, conseguisse subjugar a maior parte dos revoltosos por toda a Espanha, nomeadamente os sítios mais perigosos, Catalunha, Madrid e o País Basco. Mas nas Astúrias, não. Na parte central das Astúrias, na parte mineira, que vai desde Gijón até cá abaixo, até quase ultrapassa mesmo as Astúrias e chega quase a Plasência, a chamada Grande Zona Mineira, a Revolução demorou quase 2 semanas, demorou até mais. Convenciona-se por o dia 19 de outubro como o dia seguinte em que o chefe dos mineiros aceitou a rendição, mas na realidade não é assim. Demorou mais uns dias, porque no dia 21, ou seja, 2 dias depois, houve um sujeito que fez rebentar um caminhão com 31 soldados lá dentro. Portanto, parece-me que isso ainda é um ato
revolucionário e portanto, a guerra. Ora, o Partido Socialista acabou enlameado no meio disto, tiveram centenas de presos, a maior parte dos líderes fugiram para o estrangeiro, embora no total houve apenas 2 condenações à morte. Um sargento que tinha atraiçoado, por razões ideológicas, tinha atraiçoado os seus companheiros de armas, e um pequeno bandideco chamado El Pichilato, que foi apanhado naquilo tudo, e portanto foram só 2 sentenças que foram executadas, embora morreram cerca de 300 homens das forças da ordem e do governo, portanto, as pessoas da polícia, portanto, as guardas civis, os carabineses, e sobretudo, regulares e el tercio de extranjeros, mais tarde virá a ser conhecido como La Legión. Legião. Quem chefiava é um homem de regulares, quem chefiou essas forças, trazido, isto é muito importante por causa dos nomes que iremos, são muito poucos, que iremos ver. O ministro da Defesa do governo foi um sujeito que foi buscar um oficial general, um jovem oficial general, para consultor, chamado Francisco Franco. E Francisco Franco tem a ideia de ir buscar, tem uma ideia que não é original, a ideia do Azaña, do Manuel Azaña, que em 1932 já tinha pensado em ir buscar as tropas de África para subjugar a chamada Sanjurgada, ou seja, uma revolta encabeçada pelo general Sanjurgo contra a República, e o Azaña lembrou-se de buscar as tropas de África, não foi preciso porque ele rendeu-se, falhou e ele rendeu-se, mas a ideia do Azaña, que aliás a estabeleceu. O Franco vai buscar, e quem traz é um oficial que fez toda a sua carreira em regulares, que aliás, ao contrário do que as pessoas pensam que a Legión é a unidade mais condecorada de todas as Forças Armadas Espanholas, mas não é. Os regulares, as chamadas Forças Regulares Indígenas, são a unidade que tem a maior parte das condecorações do Exército Espanhol. E é um oficial de regulares chamado Juan Yagüe Blanco, que vem chefiar quer regulares, quer os seus regulares, quer constituído sobretudo por mouros, por berberes, aliás, diga-se, com propriedade, por berberes, quer as La Legión, que são constituídos sobretudo por espanhóis, contrariamente ao que se pensa de estrangeiros, mas de espanhóis, cubanos, portugueses, muitos portugueses que combateram. Há um livro muito interessante chamado Eu Fui Legionário, em português, que termina em 35, mas em que ele estabelece, eu sem saber, acabei por conhecer esse senhor muito mais tarde. Sim, chamava história extraordinária. Muito mais tarde conheci esse senhor, já morreu, claro. E esse livro é interessantíssimo. Eu utilizo na minha tese. Ora bem, isto para dizer o quê? Aquilo foi muito confuso. O general-comandante das forças do governo, o general López Ochoa, era um homem da maçonaria, é ele que o diz, não sou eu, é ele que o diz, e o responsável socialista também era maçom. Eles entenderam-se, fizeram a paz, como ele também diz, e a partir daí foram presos alguns, mas a maior parte, sobretudo os líderes, escaparam sem problemas. Estás a ver os nomes, pá, um deles até era o Ramón González Penha, até era primo direito do nosso querido amigo António Manuel Cotidiana, um dos revolucionários socialistas, não fazia ideia. asturianos, portanto, e era deputado socialista também na altura. Ora bem, mas eu não quero pôr para aí a dar nomes, porque isso vai confundir as pessoas. Como resultado dessa situação de maçonaria, o Partido Comunista, que tinha o Partido Comunista em 34, é um partido extremamente minoritário, não é? Tinha muito poucos deputados na altura, teria 2 deputados. Já apareciam, é interessante, agora aqui uma pequena nota, é interessante, já aparecia em destaque um pequeno partido, sobretudo de origem catalã, chamado Bloc Obrero e Camperol,
Obrero não. Obrer e Camperol, Obrer, em catalão. catalão. Obrer e Camperol. O BOC, que era um partido que seria a base do PUM, ou seja, do partido mais ou menos trotskista que haveria de aparecer na Guerra Civil, e que acabaria por ser exterminado pelos comunistas pró-soviéticos, portanto, também durante a Guerra Civil. Foi, aliás, entre os milicianos do PUM onde esteve o Orwell. Foi. Obviamente, Aliás, a tal rede internacional de que eu falava, porque isto é que torna importante. Essa gente, esses trotskistas, ou proto-trotskistas, neste caso do BOC, era onde se apresentavam sobretudo esses internacionalistas, porque era o que estava em causa, era mais o internacionalismo. Como iremos ver, o comportamento dos pró-soviéticos era diferente, mas isso iremos ver no outro episódio e não agora, em relação à própria... Portanto, a União Soviética esteve sempre com a tese de Salazar. Portanto, ou seja, o comportamento da União Soviética durante a Guerra Civil de Espanha acabou, por de certa forma, ratificar a posição de Salazar. Mas isso iremos ver mais tarde. Isso iremos ver mais tarde. Agora, o que é que interessa? Interessa é que o Partido Socialista e as personalidades do Partido Socialista, a maior parte, as nacionais, fugiram, as locais, ou estavam presas, ou foram detidas, ou mesmo indultadas, tinham ficado mal vistas porque se tinham rendido, porque tinha sido uma esperança revolucionária única, em que comunistas, e pela primeira vez anarquistas, os anarquistas nunca se juntavam com aquela gente, juntaram-se os chamados revolucionários burgueses, tipo Indalécio Prieto, ou seja, maçons, os revolucionários maximalistas do Partido Socialista, portanto, liderado por Laro Caballero, que era também o dirigente da UGT na altura, Francisco Laro Caballero, juntaram-se os comunistas, tanto pró-soviéticos, e juntaram-se os comunistas do BOC, que acabei de falar, e tudo isso, toda essa amálgama acabou por perder nas Astúrias. Mas a narrativa que o tal network internacional começou a fazer sobre o que se passou nas Astúrias, completamente diferente daquilo que na realidade se passou, e quem sai como efetivamente os grandes heróis da revolta são os comunistas. Pois. São os comunistas que já se tinha passado localmente a mesma coisa em Portugal com o 18 de janeiro de 34 na Marinha Grande, em que os comunistas conseguiram assaltar os locais, conseguiram assaltar o posto da GNR, e que ocuparam durante 2-3 horas, mas que a revolta de janeiro de 34 foi essencialmente protagonizada em todo o país, sobretudo em Almada e no Algarve, por anarcossindicalistas. Mas aquilo que hoje em dia a história acaba por considerar é a narrativa de que foi uma revolta comunista. Claro, Comunista foi, mas comunista do Partido Comunista, comunista do Partido Comunista Português. Exato, mas voltamos à confusão entre a ideologia e o partido. E nas Astúrias foi a mesma coisa. Ou seja, o Partido Comunista tinha pouca relevância e que até inicialmente tinha apenas uns comitês, sobretudo junto das fábricas de armamento, de Trubia, não tinha a relevância que o Partido Socialista tinha tido, apesar, notemos, nas Astúrias, nas últimas eleições, tinha ganho a direita e o centro-direita. Não tinham ganho os esquerdistas, contrariamente àquilo. É por isso que foi só na parte central das Astúrias que se centrou a revolta. Mas, internacionalmente, foi tudo glosado, como tu sabes, em termos literários e em termos de jornalística. E é aí que, pela primeira vez, surge o conceito e a rede do antifascismo. É nas Astúrias. Como é evidente, mais tarde, poucos anos, chegou em julho, portanto estamos a falar em outubro de 34, estou-te a falar em 17, 18 de julho, de 36, em que o exército resolve meter ordem no que estava a passar, porque o que estava a passar em Espanha é que havia, de uma forma não sufragada pelas eleições que a Frente Popular alega ter ganho em fevereiro e março, porque havia 2 voltas, não é? Entre fevereiro e março de 36, e que hoje já se provou, há 2 autores que provaram, portanto, que houve fraude
praticamente todas as províncias espanholas houve fraude nessas eleições, mas de qualquer forma Espanha estava dividida ao meio. Espanha estava dividida ao meio e, portanto, não podia haver um programa revolucionário como aquele que foi implementado, portanto, a partir de maio de 36, há uma agenda parecia subterrânea, completamente revolucionária, que estava a ser implementada e que não tinha sido efetivamente ratificada nas urnas. Não foi aquilo que tinha sido ratificado nas urnas. E essa agenda revolucionária leva à morte, por exemplo, de um dos líderes da oposição, que era o Calvo Sotelo, o José Calvo Sotelo, que foi assassinado pelas próprias forças da ordem. Portanto, as forças da ordem, extremamente politizadas e obviamente ao serviço do Partido Socialista Obreiro Espanhol, executaram Calvo Sotelo como queriam executar o Gil Robles, mas não o encontraram porque não estava. E outros, e o António Goicoechea. Isso leva a que a conspiração que já agraçava dentro das Forças Armadas se acelerasse e à qual se junta um oficial reticente chamado Francisco Franco e que finalmente se junta também à conspiração e que eclode prematuramente a 17 de julho em Melilla. Mas, José Luís, é consensual que o assassinato de Calvo Sotelo tenha sido a ignição da guerra. Não é consensual, Não? não é consensual, não é consensual, mas é obviamente aquilo que nós sabemos é que quando tu vais fazer o inventário das razões que levaram o sujeito A, o sujeito B, o sujeito C a juntar-se à conspiração ou trazer valor acrescentado à conspiração, porque havia várias conspirações, sejamos honestos. Havia várias conspirações que graçavam ao mesmo tempo. Por exemplo, Sim. tu tens pessoas, quer dizer, mas isto não queria falar nisso, porque tu tens pessoas como o Cape de Vilhano, que eram pessoas que eram heróis da República, que Pois não sim, tinham, exatamente. quer dizer, que se juntaram, acabaram por se juntar à conspiração, porque havia outros valores mais altos, nomeadamente a questão da ordem, a questão da justiça, a questão da liberdade, lhes dizia mais do que a questão do regime. O primeiro portanto, o primeiro não é chefe de Estado, mas o homem que no pronunciamento, estamos a falar ainda de um pronunciamento, não estamos a falar de guerra civil, num pronunciamento, o primeiro homem que chefia, a partir de 24 de julho, que chefia as forças que se revoltam, é o Manuel Cabanellas, o general Manuel Cabanellas, que é um reconhecido maçom e herói da República. Sempre foi republicano, esteve preso no tempo do Miguel Primo de Rivera, portanto, ele é o líder da Junta de Defesa que encabeça as forças rebeldes. Portanto, as coisas não são aquilo que muitas vezes se diz ou se, faz, ou se quer fazer crer. Sim, a divisão não é preto e branco, nunca é. E tu tens o pronunciamento, tipo século XIX, que sabes o que é o pronunciamento, vêm uns gajos, vêm uns militares, tiram umas espadas, aqui estamos nós, pá, isto ou vai ao racha, ou fazem como a gente quer, ou então não sei o quê. Falhou, porque em cidades chaves como Valência, São Sebastián, Málaga, para não falar de Madrid, Barcelona. Sim, os grandes centros urbanos. O governo resistiu e ganhou. Houve sítios, de facto, em que os revoltosos não estavam à espera. Sevilha, com o Capilhano, em Sevilha, na Corunha, em Saragoça, não estavam à espera de ganhar e ganharam, aí ganharam. Mas também houve outras importantíssimas, Valência era muito importante, em que perderam. Presilhice. Isto agora não interessa, estamos a ver. O que é verdade é que, a partir de 24, nós passamos de um pronunciamento falhado, que falhou, para uma situação de guerra civil. A guerra civil em Espanha não começa com o 18 de julho, a guerra civil em Espanha começa 24, 25, e aí admito que não haja exatamente o quando, nem faz sentido que haja. Arranca uma guerra civil quando, porque houve sítios em que os dirigentes locais estavam à espera de ver o que é que dava, para ver se pronunciava ou não. Houve sítios em que não lhes cortaram a cabeça antes, em que o governo não lhes cortou a cabeça antes, e que não os fuzilou. E, portanto, continuaram, e quando tentaram já era tarde. Tentar situações. Mas a partir de 24 é mais ou menos consensual que se inicia o processo de guerra civil. Luís, deixa-me só dizer, e esta é que é a guerra, como tu também caracterizas,
uma guerra verdadeiramente ideológica. Ideológico. E de um dos lados há Completamente ideológico. o antifascismo, que aliás é um, como é que posso dizer, é um mantra que cola todas estas, eu há pouco Como falei diz os no espanhóis, Orwell, é. não é? Eu falei no Orwell, o Orwell na Sim, Guerra de sim, sim, Catalunha sim, sim. fala O Orwell foi para a Espanha para matar fascistas. O Exato. Orwell diz Mas, explicitamente, eu fui para a Espanha para matar fascistas. O mas, Orwell diz mas, isso. mas depois encontra um campo completamente, um mosaico Como é inacreditável evidente, era um homem do inteligente, lado era um homem antifascismo. inteligente. É. Mas Luís, só uma coisa que queria dizer, até porque temos que acelerar, porque nós vamos fazer uma série, mas estou a ver que os episódios vão Sim, ser mas é a bastante questão do longos. antifascismo, do berço do antifascismo, Zé Luís, estamos mas praticamente ao fim, porque agora é o tratamento mediático da Guerra Civil de Espanha, feito por tal network já estabelecido, e que aqui eu esqueci-me de dar mais um pequeno pormenor que também é importante, que medeia entre as Astúrias, mas também prova porque é que as Astúrias foi importante e foi o princípio. Medeia entre as Astúrias e a Guerra Civil de Espanha, que é chamada a invasão italiana da Etiópia. A invasão italiana da Etiópia congrega todo um conjunto de jornalistas e literatos contra a Itália fascista, mas que é o mesmo network, é a mesma liga, a mesma gente que desde a Rússia aos Estados Unidos já o tinham feito em relação às Astúrias. E, portanto, são estes anos de fins de 34, princípios de 35 e meados de 36 que vão pôr todo esse network dito antifascista em 35, pode recordar, é quando acontece o 7º Congresso da Comintern, o 5º Congresso da Comintern, e o 5º Congresso da Comintern, o que é que estabelece? Não é o 5º nada, é o 7º. Em 35 é o 7º, depois o 5º é 24, 20, é 35, é o 7º Congresso da Comintern, que estabelece a questão, que é o último, aliás, é o último, que estabelece as frentes populares. As frentes populares, como podes confirmar do que creio que isso, mas acho que é o 7º Congresso da Comintern, em 35, estabelece as frentes populares como frentes populares que agregam chamadas forças burguesas, que até aí, portanto, não, segundo Stalin, até católicos são bem-vindos. E havia católicos entre os frentes populistas, um grande poeta, José Bergamin, que era o editor da revista Cruz e Raia, e um grande que era católico e era frente populista. Houve vários. Isso é assunto para tratarmos guerra civil. O que é importante é reter isto, e eu acabava por aqui sobre a questão do berço do antifascismo. Em termos de operação, em termos de significado, é com o fim da Revolução das Astúrias, é com a invasão italiana da Etiópia e é com a Guerra Civil de Espanha que todo esse network é posto em marcha a trabalhar na retaguarda e a lançar novas narrativas históricas que persistiram até aos nossos dias e, sobretudo, justificar, por exemplo, há quem entenda, aqui em Portugal, eu vejo muitas pessoas que confundem alguma irritação pessoal que têm com os espanhóis com faltar à verdade. E, portanto, há um historiador que mente descaradamente, e esse vou ter que dizer o nome, o Paul Preston. O Paul Preston é professor universitário, mas na realidade o que ele é um jornalista panfletário. As mentiras, porque ele confunde as suas opiniões com verdade histórica, em todos os livros. E depois mente. Porquê? Porque é citado nas Wikipédias, portanto, nisso tudo, ele acaba por ser citado como uma pessoa, ele e o Beaver, e que os livros estão cheios de asneiras do princípio ao fim. Então, na questão de Badajoz, que é uma questão, é para mim uma espécie de pedra de toque, e que eu abordo com uma profundidade fora do normal na minha tese, como um case study exatamente do fenómeno do antifascismo,
penso que estará no volume 2. Exatamente, estará no volume 2, no volume 2 da tese, em que se pode ver como é que pode-se ver a questão de Guernica, tudo, como é que ela foi tratada internacionalmente e como ainda é hoje e a consequência do que isso teve. E é aí que surge o fenómeno, digamos, do antifascismo e que depois poderíamos desenvolver em questões concretas num outro programa, mas eu sugiro que parássemos aqui em relação à questão do antifascismo. É verdade, José Luís, a conversa continua. Eu queria concluir com aquela que quero dizer há muito tempo, porque falámos disso antes, mas acaba por ser uma boa conclusão, que é aqui uma questão semântica, daquelas que eu gosto, e que falávamos antes de começarmos a gravar, a questão do antifascismo ser grafado sem hífen, até porque, Sim. e é o que faz sentido, até porque o antifascismo existe por si. E quero dizer o que é com isto? Claro. O antifascismo Não, movimento... não necessita de qualquer não, fascismo. não. Por isso é que eu costumo sempre dizer isso, é o antifascismo sem hífen, não por questões de acordos ortográficos ou o que é que seja, mas pelo Ou que próprio seja, conceito que ele existe, tanto que existe que eles próprios reconhecem ao fazerem o shortening, ou seja, ao fazer o encurtamento para antifa, que é o como hoje se designa exato, internacionalmente, o antifascismo de atuação de rua, mas que não é só por aí, o antifa é isso mesmo, quer dizer, é uma abreviatura quase do conceito, porque ele existe per si, não existe como movimento contra o fascismo ou coisa. Não. existe por si e isto significa, e com isto quero concluir, aquilo que é o pior de tudo. Ou seja, existe por si, quer isto dizer que pode ser aplicado àquilo que se quiser. Eu vou lembrar uma expressão feliz do nosso querido amigo Alexandre Franco de Sá, que usa a miúdo essa expressão, até a usou para dar o título a um dos artigos dele do Observador, e que reza assim: fascismo é quando a esquerda quiser. Claro. E isto, aliás, e agora é mesmo a conclusão, tem uma base também num historiador que eu li muito, até porque eu passei pelos estudos medievais e era sempre muito criticado quando demonstrava irritação por este autor, que é o Humberto Eco, mas esta parte dele, o Humberto Eco tem o seu mérito, sem dúvida, mas não é sobre isso que quero falar. Tem uma parte que me irrita especialmente, que é a invenção do urfascismo, ou seja, como diz o nosso Alexandre, o urfascismo é quando a esquerda quiser. E pior, é quando quiser, como quiser, onde quiser. E de facto, são conceitos que minam completamente qualquer discussão, pior do que discussão, qualquer estudo até sério académico. Porque, como bem dizias aqui na definição do berço do antifascismo, os dois fatores chaves, foi quase a gasolina e a faísca, são uma rede, em primeiro lugar, e a seguir uma narrativa que se casam de modo explosivo e que atearam um fogo que continua até hoje. José Luís, eu agradeço-te imenso e vamos ter... Nós temos pelo menos 4, ou seja, mais 3 emissões preparadas. Se calhar ainda vamos fazer outras. Vamos ver. Vamos esperar aqui a reação do nosso público, se aguentaram tanto tempo. Foi um episódio mais longo do que pensávamos, mas eu acho que... Mas podes encurtá-lo. Vai ser bom. Não, isso não parecíamos os nossos antifascistas a cortar os seus... agora as figuras que não interessam. Não, até é interessante nós discutirmos com outra pessoa, ou se calhar até mais pessoas, a questão até que ponto é que as pessoas hoje em dia não estão a ficar furiosas e a reagir quando eles se queixam muito se queixam muito do crescimento da chamada extrema-direita, que eles hoje, portanto, extrema-direita e fascismo, portanto, parece mais ou menos identificado. Como sinónimos, sim. E como eles, sim, isso, mas quando eles identificam o crescimento com algo que eu considero que é o cerceamento da liberdade, ao confundir o sistema político que temos com a legalidade. Ou seja, só é legal as pessoas que são capazes de fazer e assinar um papel, ou um papel virtual, em que estão de acordo com a Agenda 2030, estão de acordo com
o papel nocivo das alterações climáticas. Exato, o que Há seja, toda sim. uma agenda. E as pessoas que não concordam com essa agenda são automaticamente remetidos para o caixote de lixo da história e da política e, portanto, fora do sistema. E as pessoas entenderem isto, que isto é democracia. Ora, isso é exatamente E o eu contrário de interrogo sobre liberdade. se esta evolução não terá que ver também com muita da reação que as pessoas, porventura, elas acham mais musculada em relação a um determinado tipo de coisas, de mantras, como tu dizes, de mantras que estão estabelecidos. Exato. Bom, meus caros, com isto terminamos mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente e o episódio desta série dedicada à Guerra de Espanha. Outros se seguirão, por isso eu despeço-me pedindo-vos, como é hábito, que sigam o Ideias a Contracorrente nas várias redes sociais, são elas o YouTube, Spotify, Telegram e Facebook. Até ao próximo episódio.